Rotina noturna, esse é o tema dessa aula. Conforme eu falei na última aula, é um tema importantíssimo porque, na minha opinião, muitas pessoas falam e conhecem, lá como eu falei anteriormente, a rotina matinal, mas não conhecem ou até negligenciam, né, essa rotina noturna. Então vem aqui para a tela para a gente poder entender. Por que é importante um ritual de desligamento? Então é o seguinte, Daniel Kahneman, a gente já apresentou esse fenômeno, né, da ciência, tá? Professor emérito com honras, né, ou seja, já ganhou o prêmio Nobel e etc. Ele explica sobre sobre a condição pico-fim. O que é isso? Deixa eu até apagar aqui porque está duplicado. Pico-fim. Temos fortes preferências acerca da duração de nossas experiências de dor e de prazer. É óbvio, né? Nós queremos que a dor seja breve e que o prazer dure infinito. Só que é o seguinte, a nossa memória, que é uma função do sistema 1, lembra aquela questão automática que nós apresentamos no início do curso? Ele evoluiu para representar o momento mais intenso de um episódio de dor ou de prazer, que é o chamado pico, e as sensações quando o episódio estava em seu final, né? Naturalmente fim, por isso chamado de pico-fim. Então, sejam elas momentos, né? Episódios aí de dor ou de prazer, o nosso cérebro, o sistema 1 do cérebro, ele acaba funcionando e ativando nossa memória para lembrar ali do momento do pico e do momento do fim. E por isso é tão importante. Esse é um dos motivos, né? Não é só esse. Esse é um dos motivos da importância de ter um ritual de desligamento, porque é quando você está fazendo o fim do seu dia, né? No livro Trabalho Focado, Como Ter Sucesso em um Mundo Distraído, vem essa citação, né? Apoie seu compromisso de encerrar o dia com um ritual rigoroso de desligamento que você usará no final do dia de trabalho para maximizar a probabilidade de sucesso, né? É o que é apresentado nesse livro. Dan Picking, né, é um autor de vários livros de trabalho, de negócios, né, e ciências comportamentais. 4 desses livros são best-sellers aí do New York Times. Estabeleça um ritual de encerramento. Saiba quando parar de trabalhar. Tente terminar cada dia de trabalho da mesma maneira. Aí ele fala um pouquinho aqui de hábitos, né? E você vai entender quando a gente chegar nesse tópico. Tem um tópico específico sobre hábitos dentro do programa. Exemplo de rotina de desligamento? Vamos lá então. Olha, em geral, rotina de desligamento, dá para você enxergar, né, 3 grandes divisões, né, nessa rotina de desligamento. Então, a primeira delas é o seguinte, é permitir uma revisão do dia que passou. Por exemplo, tarefas. Revise as tarefas que concluiu e se alguma coisa atrasou. É um momento que você pode fazer nesse ritual de desligamento, né? Crie um plano para amanhã. Você está à noite, você está fazendo o seu ritual noturno, você já vai criar um plano para amanhã. Analise o que está por vir nos próximos dias, né? Lembra que a gente falou aqui no tópico de produtividade que num terceiro conceito você tinha uma definição de amanhã. Um quarto conceito você já olha um pouco mais longo. Em geral, você trabalha com visualização semanal, porque isso gera mais flexibilidade e te dá maior planejamento, né? Lista das coisas boas e atos de bondade. Então, liste 3 coisas boas que aconteceram nas últimas 24 horas. É um exemplo, né? Eu acabei apresentando lá naquele rotina matinal um exemplo de orientação feito pelo aquele PhD que é o Richard Wiseman, né? Que é sobre escrita. Tá? E dentro da escrita dele, na segunda-feira, uma sugestão que ele dá é justamente escrever as 3 coisas boas que aconteceram nas últimas 24 horas. Mas é tão importante esse tópico de escrever as 3 coisas boas, né, das últimas 24 horas
que não só a minha recomendação, eu vou citar aqui outros cientistas, é que você faça esse trabalho das 3 coisas boas diariamente, não apenas em um dia. Então ali eu estava mostrando, na verdade, o que você pode escrever nesse trabalho matinal, e aí passava por gratidão, passava por um futuro maravilhoso e vários outros tópicos, mas passava por esse também. Então eu quero reforçar que você tem a opção, naturalmente, não teria problema nenhum em você fazer isso de manhã, mas é bastante interessante, eu pelo tudo que busquei, acabei me conduzindo para utilizar essa ferramenta diariamente, tá? Basicamente, quem pela primeira vez analisou, né, e divulgou essa atitude é um dos mestres, né? Vou chamar de mestres dos magos aqui, que a gente já apresentou, o Martin Seligman, né? Dispensa já qualquer novamente apresentação. E é o seguinte, um estudo conduzido por ele, né, e a sua equipe demonstrou o seguinte: os participantes que anotavam 3 coisas boas do dia, eles relataram se sentir mais felizes e menos deprimido em acompanhamento de 3 e 6 meses, tá? E aí, na sequência do programa, como eu sempre digo, os pontinhos vão se ligar, os pontos vão se ligarem, né? E você vai entender o porquê um simples ato de anotar 3 coisas boas, simples do dia a dia, isso gera, né, muita felicidade. Você vai entender até que o fato é que você começa a forçar o seu cérebro a lembrar, fazendo essa atividade, de coisas boas. E quando você aumenta a quantidade de coisas boas, é justamente esse equilíbrio entre lembranças, né, das coisas ruins, chatas, estressantes e coisas boas que vai gerar ou não a felicidade. E aí você vai perceber isso aí quando a gente entrar nesse tópico específico. E um outro ponto é: liste 5 atos de bondade não financeiros das últimas 24 horas, tá? Estudos apontam que quem praticou 5 atos não financeiros de bondade em um dia aumentou a sua felicidade em inacreditáveis 40%, tá? É uma pesquisa também feita pela renomadíssima, né, a Sonia Lyburns, que a gente já apresentou ela. Exemplos, tá? Então, são coisas simples. Dar passagem para um outro carro, prioridade para idosos, né? Para idosos, levar um café para colegas, né? Levar um café ali além de colegas, para um estagiário, para um subordinado, envie uma mensagem ou e-mail para o seu escritor ou mentor preferido explicando o quanto o trabalho dele te inspira, né? Ajude pessoas com carrinho em escadas de compra, diga a um assistente o quanto o trabalho dele exige habilidade, conhecimento, né? Deixe um elogio para um atendente ali que foi maltratado por outro cliente, escreva suas 10 coisas preferidas sobre um amigo que está em um dia ou uma fase ruim, né? E mostre para ele, mande para ele, elogie a roupa de uma pessoa, especialmente as mais velhas, né? Peça para uma pessoa mais velha te contar uma história de quando ela tinha a sua idade, diga a um irmão mais novo ou um subordinado o quanto aprendeu com ele, diga bom dia a estranhos em vários lugares. Quando disser coisas legais de uma pessoa, quando está conversando com outra, mande uma mensagem para essa pessoa para ela saber da situação. E dentre outras centenas, eu estou dando alguns exemplos, né, de atos de bondade que você pode fazer e que naturalmente eles nem têm nenhum tipo de vinculação financeira. Então, é um exemplo aqui dessa revisão aí do dia que passou. E por último, nesse subtópico é o seguinte: use um diário alimentar caso emagrecer esteja em suas metas, né? Então, muitas pessoas aí que nos procuram de alguma maneira ou de outra, com mais gravidade ou com menos gravidade, algumas estão com um objetivo, né, que envolve também emagrecimento. Então, uma dica fundamental é você usar um diário alimentar, é você anotar exatamente tudo que você comeu no dia. Essa é uma técnica, parece num primeiro momento, para quem não estudou, parece simples e com o tempo, naturalmente nunca uma única técnica vai solucionar,
mas você vai entender o porquê que o escrever, né, e aí o diário alimentar, ele causa um impacto gigantesco nas suas ações e no seu comportamento. Então, esses são alguns exemplos de você permitir, né, uma revisão ali do dia que passou, um exemplo de rotina de desligamento. Além dessa parte de permitir uma revisão do dia que passou, você consegue antecipar o dia seguinte. Então, fundamental também uma dica, você arrumar a roupa do dia seguinte, especialmente, mas não só ela, tá? Especialmente a roupa para a atividade física, tá? Nós vamos explicar no tópico de hábito, que está mais para frente no programa. Então, quando você coloca a sua roupa e cria o hábito, né, ou seja, de deixar a sua roupa pronta e cria o hábito, por exemplo, de acordar e já né, vestir a roupa da atividade física, você torna, né, ou seja, você cria um hábito dentro do seu cérebro e aí ele não vai mais consumir aquela energia para uma situação nova e esses simples detalhes que economizam energia e que você pode fazer no seu ritual noturno, vai facilitar os comportamentos que você precisa ter pela manhã e durante o dia. Arrume o café da manhã do dia seguinte, por exemplo, né? Você não gasta essa energia na manhã na sua rotina matinal. Defina sua tarefa mais importante para o dia seguinte. Então, você consegue, com o ritual noturno, antecipar o dia seguinte. Tá? E por último, no ritual, nessa rotina noturna, preparar uma boa noite de sono. Né? Fábio, explica melhor isso aí. Tá bom, vamos lá. Transformar noites em finais de semana. Fábio, como assim que eu vou transformar uma noite em final de semana? Deixa eu dar uma explicada que é super importante esse parênteses que eu estou incluindo aqui e que também a gente tem um tópico específico aqui na frente do programa que é o relacionamentos, né? Uma grande parte dos efeitos do fim de semana é explicada pelas diferenças na quantidade de tempo que você gasta com amigos ou familiares entre os finais de semana e os dias de semana. Você gasta mais horas com amigos e familiares nos finais de semana do que nos dias de semana, né? A média é 7,1 e 5,4 horas aqui, segundo esse estudo. Então, o tempo social diário extra de quase 2 horas nos finais de semana aumenta a felicidade média. Então, uma das atividades que você pode fazer é justamente durante a semana você criar períodos ali em alguma noite que você vai encontrar seus amigos, que você se dedique mais tempo a amigos e a familiares, a colegas, amigos e familiares, né? Então, essa é uma parte que envolve o preparar uma boa noite de sono. Com certeza, quando eu passar pelo tópico de relacionamentos, você vai entender a importância, né, de você estar conectado aí com seus amigos, com a sua família, etc. Tempo livre programado, né? Fábio, o que é isso? É o seguinte, nós temos uma tendência a fazer o que é fácil em vez de fazer o que é divertido, tá? Então, esse renomadíssimo cientista, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, né? Esse nome complicado, deixei até como se pronuncia aqui, Csikszentmihalyi. Eu não havia apresentado ainda, ele é psicólogo, né, pela Universidade de Chicago, é um psicólogo húngaro-americano. Ele é autor de muitos livros e mais de 120 artigos ou capítulos de livros, tá? Martin Seligman, que é um dos que eu estou chamando de mestre dos mestres, ele diz que, ele explica, né, o Martin Seligman é ex-presidente, né, da Sociedade de Psicologia Americana, tá? Ele descreve, né, o Csikszentmihalyi como o principal pesquisador em psicologia positiva do mundo, né? Ele dedicou a carreira a estudar o desempenho em níveis de excelência. E o Csikszentmihalyi ele diz o seguinte: se deixadas à sua própria sorte e programação genética e sem um estímulo externo saliente para atraí-las, a maioria das pessoas entra em um modo de processamento de informação de baixo nível, no qual elas se preocupam com coisas ou
assistem TV. Ou seja, ele está reforçando, entendam um pouco a importância de quem a gente, né, de quem a gente está citando, e ele está reforçando sobre a questão do tempo livre programado. Se você não se programa, não adianta, é assim que funciona o cérebro, você não vai conseguir vencer se você não entender o funcionamento do cérebro. Ou seja, ele vai, né, ou seja, para as coisas mais simples e mais fáceis, e não exatamente para as mais divertidas. E também, finalizando aqui, dentro desse tópico de preparar uma boa noite, a parte do desligamento, né? Ou seja, esse é um exemplo, você vai se adaptar com o que te desliga melhor. Então, tomar um banho quente para relaxar, por exemplo, né? Apagar as luzes, ficar longe das telas de celular, notebooks, televisão, tablets, etc., né? Então, o Wiseman, que a gente já apresentou, ele diz lá no livro dele, 10 minutos de smartphone na frente do seu nariz é o equivalente a 1 hora de caminhada na luz do dia. Imagine uma caminhada de 1 hora à luz do dia e depois pense, agora eu vou dormir um pouquinho, né? Isso não vai acontecer. Então ele dá um exemplo do impacto que tem. E aqui dentro de produtividade a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão dos celulares também. Evite alimentos e bebidas, né, e situações que são estimulantes nessa rotina noturna, né? Então, algumas recomendações, você vai adaptar ao seu jeito, ao que você gosta, ao que te dá prazer, mas, por exemplo, beber um chá calmante, uma camomila, melissa, né, jasmim, uma taça de vinho, moderadamente, né? Leia amplamente, né? Então é um período na rotina noturna, é um período ideal para você novamente ler e ler muito, tá? E também você pode, obviamente, sempre de forma gradativa, a gente reforça isso, é muito importante você fazer no ritual noturno também mais a segunda e última, né, etapa da meditação. Então, é você chegar ao seu objetivo ali de 20 a 30 minutos, você pode e deve começar com muito menos, né? 20 a 30 minutos, 2 vezes ao dia, você vai fazer de manhã e à noite, por enquanto, caso você não entenda exatamente o que é meditação, toma cuidado para não ter nenhum tipo de preconceito, vincular meditação com algum tipo de religião, não tem absolutamente nada a ver. Você está vendo cientistas que eu já apresentei aqui, né, que normalmente não estão vinculados à religião, não tem nenhum problema, né, se tivessem, mas assim, não estão vinculados à religião, explicando o quanto é importante a meditação, e nós nem entramos no tópico, que tem um tópico específico sobre meditação. Então o ponto é, comece com meditações curtas de 5 minutos, mas elas têm que ser regulares. E é por isso que dentro aqui do próprio tópico de produtividade, a gente já havia passado por trabalhar com frequência diária, né? Então até a questão da meditação, ele tem esse ponto diário. Então é o seguinte, a gente passou pelos tópicos de foco e produtividade, mas virão aqui, eu vou ter que apresentar exercícios um pouquinho, né? Não muito, nada demais não, mais longos, e também nós vamos apresentar aqui de forma um pouco mais detalhada, aqui pela primeira vez, atitudes que você tem que ter de fato, assim, detalhando um pouco ali do seu dia a dia, para que você garanta uma evolução gigantesca no foco e na produtividade, que por fim tem você atingir os seus objetivos, ir para o próximo nível, satisfação e etc. Como esse vídeo está ficando longo, eu faço uma pausa, né? E a gente, para terminar esse tema, foco e produtividade, aqui na próxima aula, justamente a gente vai entrar e vai falar sobre os exercícios, né, de guerreiro e a atitude de guerreiro. Então, só para não ficar longo, a gente faz isso no próximo vídeo.